Pois bem, meus amigos, na aula de hoje teremos uma aula muito bacana de fundamentos da educação. Anderson, quais são os temas que você vai focar na aula de hoje? Ah, boa pergunta. Vamos focar tendências pedagógicas, um assunto que nós vamos focar na aula de hoje, tá? Bacana. Iremos focar projeto político pedagógico, outro assunto que vamos focar também na aula de hoje, beleza? Tranquilo? E vamos falar também um pouco já introduzindo o assunto currículo, tá? Que também iremos falar na aula de hoje, além de uma lista de exercícios que eu publiquei lá, beleza? Já está com gabarito, inclusive, né? E vamos fazer algumas questões hoje dessa lista, né? Eu acredito que todas não será possível, até porque eu postei ela até no caráter do pessoal treinar em casa, porque são 27 questões, isso mesmo. 27 questões de concurso, para você treinar bastante, selecionadas desse assunto que nós vamos tratar hoje. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Vamos ao assunto. Gente, o assunto tendências pedagógicas é o assunto clássico. Como assim, professor Anderson? Um assunto clássico. Isso mesmo, um assunto clássico. É um assunto que vem caindo em prova de concurso e cai, e continua caindo bastante, e sempre cai na prova do Estado, sempre. Você pode pegar provas anteriores do Estado, desde os primórdios da prova do Estado, desde aquelas que eu comecei a fazer, né, quando eu comecei a fazer concursos, né, para o Estado, que eram provas em formato de jornal. As provas eram em formato de jornal mesmo, papel, jornal e tudo. E você fazia as provas, aquelas provas antigas do Estado. Desde essa época até as épocas atuais, que as provas já foram digitalizadas, estão lá no PCI Concurso, você sempre vai ver questões que vão mencionar esse assunto que nós vamos tratar agora, né? Que é o assunto de tendências pedagógicas, tá? Bom, e obviamente é um assunto, embora recorrente, muito antigo, clássico. Eu lembro desde os primeiros concursos que eu fiz, né? Esse caiu na última prova, no último concurso de 2016. 2015, né? Que foi do Estado. Caiu as questões sobre isso, né? E obviamente cairá para vocês. E nós vamos definir esse assunto todo nessa aula, nessa única aula. Já iremos falar bastante desse assunto. Beleza? Tranquilo? Pois bem, então em relação às tendências pedagógicas, o que nós temos que ter na cabeça? Bom, como a gente vai ver nas questões, eles colocam características e pedem para você descobrir qual é a tendência. O modelo de cada questão é traçado dessa forma. Características que eles colocam no enunciado e perguntam para você: ó, meu filho, que questão é essa? Isso aí é o quê? Isso é uma tendência liberal alguma coisa? É uma tendência progressista a outra coisa? Enfim, característica que você tem, tá? Então, primeira situação que você tem que ter em mente é discernir se é uma tendência liberal ou se é uma tendência progressista, ok? Se é uma tendência liberal ou se é uma tendência progressista. E como você, meu amigo, vai entender a diferença de um em relação ao outro? Muito simples, né? As tendências liberais são todas as tendências favoráveis ao sistema capitalista. Então, meus amigos, se você é favorável ao sistema capitalista, significa dizer que você tem um pensamento
liberal. Ok? Como assim, professor Anderson? Porque as tendências liberais são tendências que são favoráveis ao sistema. E o sistema que nós estamos falando é o sistema capitalista. Ok? Já as tendências progressistas, todas elas são contrárias ao sistema capitalista. Portanto, eu tenho que afirmar a vocês que todas elas vão querer o quê? Mudança social. Todas vão querer mudanças na sociedade, ok? Ou seja, alterações aí da ordem social. Tá? Por que eu estou falando isso, Anderson? Anderson, por que tu está falando isso? Estou usando sinônimos de forma proposital. Por quê? Porque durante a questão de prova, o que ele vai fazer? Ele, como a língua portuguesa é riquíssima, né, em seus vocábulos, consequentemente ele vai fazer o uso disso. Ele vai falar mudança social, mudança da ordem social, mudança, enfim, da realidade social vigente, ou seja, características que ele vai inventar, mas que o significado é o mesmo, que seria o quê? Mudança social. Então, vamos lá. Liberal, favorável ao sistema. Progressista, contrário ao sistema. O mundo hoje, em especial o Brasil, e eu costumo dizer, estava até escrevendo um texto sobre isso, né? A nova idade das trevas. A idade das trevas da informação. Porque, assim, nós como professores de história, que eu também sou professor de história, né, da rede, e digo o seguinte, né, a gente, quando estuda história, dá aula de história, a gente atribui a idade das trevas à Idade Média. Uma idade, né, uma época, um período em que pouco se questionava, aceitávamos tudo como se fosse uma realidade do destino manifesto, no sentido do destino traçado por Deus, né? E, enfim, não havia discussão e não havia debate sobre nada, não é? Era a realidade baseada na terra. Quem tinha terra tinha poder, quem não tinha, tinha que trabalhar para quem tinha poder, pronto, acabou. E hoje, a gente está vivendo numa época de trevas. Mas trevas em razão principalmente da ignorância do meio da informação. Como assim? O texto que eu estou escrevendo fala sobre isso. Como assim, professor Anderson? Ignorância dentro da informação. É porque a ignorância impede que a gente exerça justamente o debate e o diálogo. Então, por isso que é uma nova idade das trevas. Antes, você não falava porque não se questionava, porque ninguém ouvia. Hoje, as pessoas ouvem, mas que a amplitude da voz é muito maior, por meio de redes sociais, comunicações, etc. Mas não se ouve devido à ignorância. Então, dentro da idade das trevas que nós vivemos, existe basicamente uma bipolaridade política, que significa o seguinte: sistema capitalista, todos aqueles que apoiam o Bolsonaro. Falar o português claro. Quem não apoia o Bolsonaro, quem é contrário ao Bolsonaro, é petista, é comunista. Comunista e petista. Bom, gente, primeira coisa, o PT nunca foi comunista. Segundo, o Brasil nunca teve um governo comunista. Terceiro, eu enxergo hoje que praticamente todos os partidos políticos no Brasil, assim como o mundo hoje, é um mundo capitalista. Ponto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu estou te falando que a tendência, não estou saindo da aula não, que a tendência liberal é favorável ao sistema capitalista, e a tendência progressista, que é a mudança social,
de alguma forma, as pessoas entendem errado. Tipo, Anderson, então significa dizer que a tendência liberal, tudo bem, é a favor do capitalismo. E a progressista é comunista? Não, não necessariamente. Algumas são, outras não. Por exemplo, a tendência libertária, como a gente vai ver, ela é uma tendência o quê? Anarquista, ela é progressista, só que ela tem uma visão anarquista. É isso que eu quero dizer. E eu vou te explicar detalhadamente, tá? Anderson, então já não sei mais o que é capitalismo, eu já não sei mais o que é comunismo, eu já não sei mais de nada. Gente, capitalismo é todo sistema que é baseado na iniciativa privada, tá? Beleza? Todo sistema que é baseado na relação do lucro, na relação da iniciativa privada, na relação de classes sociais, principalmente a burguesia e o proletariado, todo sistema onde existe o capital privado nos meios de produção, o que significa isso? Capital privado no meio de produção. Anderson, eu gosto da tua aula porque você mostra conteúdo, mas fala de forma simples. Pô, tem empresas particulares, empresas privadas. Tem empresas privadas? Existe empresa privada? Então é um país capitalista. Ponto. Agora tu entendeu, beleza? Então, gente, obviamente, é o sistema capitalista. Então, se você defende a ideia de que há necessidade da iniciativa privada, né, que sistema do lucro, né, a relação lá da mais-valia e bens privados, se você defende a propriedade privada, beleza? Ou seja, casa, você tem o dinheiro, você ter sua casa, comprar seu bem, ok? Inclusive eu lembro de uma frase bacana, provavelmente é um cara, um filósofo, é um grande pensador. Eu vi essa frase numa camisa na Feira de São Cristóvão. Tô tão endividado que se eu chamar minha mulher de bem, o banco vem e toma. Olha que maneiro. Então, se você crê nisso, defende, deve ser um filósofo, com certeza é um filósofo, né? No mínimo, como foi na feira, devia estar encaixaçado o cara que inventou essa frase. Tava na camisa lá vendendo, quase comprei, só não comprei porque eu achei caro. Camisa com a malha vagabunda lá, 50 conto, eu não comprei. Mas eu achei, assim, genial a frase. Pela frase, eu comprava. Enfim, se você defende tudo isso, você tem, claro, ou parte disso, você tem um pensamento capitalista, liberal. Sim. Ok? Beleza? Tranquilo? Por que eu estou falando isso? Porque até no outro dia, cara, eu fui fazer uma crítica, aliás, mesmo em rede social minha, pessoal, do curso eu já não faço, do curso eu não misturo. Não, é isso que eu estou falando, Carla. Tendência progressista não é necessariamente comunista. Por isso que eu estou explicando isso. Que é uma coisa que as pessoas erram, tá? Eu vou chegar até lá. Por exemplo, a libertária ela não é comunista, ela é anarquista. Ela é anarquista e é progressista. Tá entendendo? Enfim, mas aí, voltando aqui, né? Você pode fazer as perguntas tranquila pelo chat, tá, gente? Beleza? Daqui a pouco a gente tem slide que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu, tradicionalmente, né? Eu gosto de começar a aula esse bate-papo, esse face-to-face. É coisa de professor já antigo, professor de tempos presenciais, professor do quadro giz, né? Então, eu gosto dessa, né? Aí essa interação, né? De olhar e tal. Né? Acho delicinha, acho gostosinho assim. Pois bem, meus amigos, inclusive até estou de camiseta hoje, né? Porque feriadão mesmo com aula, aí estou um pouco mais esportivo hoje. O que acontece, meus amigos? Então, por quê? No outro dia eu estava postando numa rede social minha mesmo, não é nem do curso, tá? Uma crítica ao governo, tá? Porra, meu irmão, preciso nem dizer que chuva de crítica, né? Que eu recebi lá, não sei se era robô da internet ou pessoa mesmo, acredito que eram os dois, né? Falando que eu sou comunista. Meus amigos, a partir do momento que eu sou dono de curso,
A partir do momento que eu tenho empresa privada, é incoerente eu ser comunista. É incoerente, tá? Eu estou falando tudo isso, gente, porque se tornou hoje uma contaminação. Eu tenho que salvar vocês para passar no concurso. Uma era das trevas, né? Uma contaminação à rede social de imbecilidade que você tá ali ouvindo as informações e você acaba achando que aquilo ali é verdade. E na hora de você aprender um conteúdo de prova, isso acaba te travando na hora de realizar uma questão que tu vai pensar assim, pô, mano, eu ouvi isso não sei da onde. OBS, da rede social. O cara falando sobre isso e deve ser isso. E na verdade não é, tá? Então, gente, eu tô te explicando o que é, tá? Já as progressistas, como eu já falei, e a Carla me perguntou mais uma vez e respondendo, tá? É o seguinte, todas elas querem mudança social. Mudança social em relação ao são contrárias ao capitalismo. Mas não necessariamente contrário ao capitalismo é comunista. Tá? Pode ser anarquista também. Bom, quais são as tendências liberais? As tendências liberais são a tradicional, a renovadora progressivista, beleza? A renovadora não diretiva e a tecnicista. São 4 tendências liberais: tradicional, renovadora progressivista, renovadora não diretiva e tecnicista. Já, atenção, as progressistas são 3. É a libertadora, a libertária e a histórico-crítica, também conhecida como crítica social dos conteúdos. Ok? E claro, vamos falar detalhadamente de cada uma delas, né? Bom, a tendência tradicional, meus amigos, tem gente ainda entrando, né? Vai entrando, é bom que a gente vai, né, avançando já na explicação e gente entrando. Só um minutinho que eu vou ajeitar aqui o negócio aqui, peraí que abriu a janela aqui, tá entrando uma claridade estranha na minha vista, peraí. Pronto, melhorou. Melhorou um pouco. Peraí, isso. Enfim, porque como aqui é gráfica, gente, eu estou transmitindo aqui da parte gráfica, né? Tem o nosso estúdiozinho que é aqui do lado e tem a gráfica, né? Aí, a gráfica aqui, nosso janela tem papel alumínio, porque tem que ser luz artificial por causa do papel, né? Mas, enfim, acaba ficando um ambiente fechado, aí eu abri, né? Cheiro de, né, fechado, ambiente fechado, ficou horrível, né? Enfim, como não teve aula minha ontem, né? Então ficou tudo fechado direto aí, para dar uma circulada, né? Melhor, né? No ar. Bom, aí como vai ter aula amanhã, também vou deixar aberto para amanhã para entrar um arzinho melhor, né? Para ficar um ambiente mais. Enfim, mas voltando aqui à explicação, vamos lá. O que acontece, meus amigos? Acontece o seguinte, que você tem exatamente esse ponto que eu estou enumerando para vocês, né? Nós temos o quê? Nós temos a tradicional, a renovadora progressivista, a renovadora não diretiva e a tecnicista. O que é uma tendência liberal tradicional? É justamente aquela que muitos de nós estudamos por ela, conhecemos ela, beleza? É a tendência mais antiga que temos, ok? É aquela tendência baseada no professor.
O centro é o professor, que é aquele que professa, é aquele que detém o saber, ok? Enquanto os alunos, em contrapartida, quem são os alunos? São os seres sem luz. Como assim um ser sem luz? Um ser sem luz, perdido nas trevas da ignorância, que tem que caminhar no breu total da ignorância rumo à luz. E a luz, obviamente, é a luz de quem professa, é o professor. Então, gente, o que acontece? O que eu estou falando? Os alunos, eles são seres passivos da aprendizagem, nessa tendência. O ser ativo é o professor, que é o dono do saber, ok? As aulas são modelos de aulas expositivos. É o famoso cuspe-giz. É o modelo expositivos. A sala de aula, ela lembra muito mais um auditório do que um laboratório. Como assim um auditório do que um laboratório? São aulas palestras. Beleza? O que é uma aula palestra? É uma aula que não tem interação, correto? É uma aula que o professor fala e o aluno ouve. Palestra é isso. O cara fala e o sujeito ali ouve. Característica que você tem em relação a esse ponto. Bom, as tendências liberais tradicionais têm uma divisão interna. Nós temos as tradicionais liberais religiosas, que são as dogmáticas, que é onde surgiu a educação formal. Por quê? Porque a educação formal surgiu aonde? Nas igrejas. Igrejas católicas, basicamente. Você tem, por exemplo, Padre José de Anchieta, aquela cena clássica do Padre José de Anchieta ensinando, entre aspas, catequizando para aqueles mais críticos, aculturando, gerando etnocídio aos índios, não é? Ou seja, ensinando lá, entre aspas, os índios. Quer dizer, é um exemplo do quê? De uma tendência tradicional, que é uma tendência liberal tradicional, dogmática. E temos a tendência tradicional liberal laica. O que seria uma tendência tradicional liberal laica? É justamente aquela tendência que você tem com a mesma característica da tradicional, tudo isso que eu falei, só que não ligada à religião. Na maior parte dos casos e manifestações, você tem em escolas de militares. Por exemplo, eu quando dei aula no Colégio Naval, é um exemplo de escola tradicional laica. Beleza? Eu quando dei aula em colégios religiosos, como Santo Inácio, como Santa Clara, beleza? É o exemplo de colégios tradicionais, liberais, religiosos, Você viu, Santa Clara, para quem não conhece, era tão tradicional, primeiro que os quadros eram de giz, e lá era tão tradicional que as carteiras eram aquelas carteiras que a traseira de uma era a frente da outra, Aquelas cadeiras tipo de igreja mesmo, que as pessoas sentam em pares, Quer dizer, nas carteiras, que sentavam em pares ali. Normalmente em filmes antigos você vê isso, tá? Em filmes antigos você vê essas carteiras. Beleza? Tranquilo, gente? Legal? Característica que você tem em relação à tendência tradicional. Essa tendência, gente, olha só, ela é uma tendência que ela diz o seguinte, que ela visa a preparação moral do educando para assumir o seu papel na sociedade. Então, olha só
como ela respeita o sistema. Olha só a importância dela, vou repetir. Preparação moral do educando para ocupar seu papel na sociedade. O que significa isso? Se você pertence a uma classe alta, você é um burguês, beleza? Você é um burguês, você vai ser preparado para quê? Para estar naquela classe alta. Não, se você já é um perrapado, é um proletariado, correto? Beleza? Você vai ser preparado moralmente para ser o quê? O proletariado. Vai ter lá a educação de proletariado. Anderson, é dessa época que você tem escolas como o Sagrado Coração de Maria, né? Sacré-Cœur de Marie, né? Onde estudou aquela cantora Maísa. Sim, e tá lá até hoje. Aquela escola lá é para quê? Para preparar as madames, literalmente. Você aprende até hoje lá piano, etiqueta, latim, beleza? Se sentar à mesa, eu não sei isso, tá? Eu sou neto de português mesmo. Não vou ser hipócrita falar para vocês que eu vim de família pobre, que não é verdade, né? Família classe média, mas assim, meu avô tinha posses, mas meu avô conquistou por trabalho, né? Por trabalho. Meu avô veio pro Brasil criança, fugindo de guerra, né? E, enfim, iniciou a transportadora dele, né? Se tornou uma das maiores transportadoras do Rio de Janeiro, mas o meu avô, coitado, ele passava limão no sovaco para tirar CC. Ele achava que desodorante transmitia câncer. Vai entender, ele é português. Ué, fazer o quê? Passava, veio aqueles bagaços de limão no sovaco dele. Então, etiqueta zero. A etiqueta que eu tenho, claro que eu não vou comer de boca aberta, porque eu tenho um mínimo de educação. Mas eu não sei sentar à mesa com aqueles talheres, não sei se vocês sabem, com aqueles talheres, porque cada talher serve uma coisa. Tá, gente? Eu já como hoje garfo. Já é uma evolução, meu avô comia de colher. Já é uma evolução da família. Beleza? Mas ali é o status para isso. Legal? Tranquilo? Anderson, é dessa época que existia aquelas escolas chamadas escolas proletariadas? Porra, Pessoal mais antigo que tá aí, mais contemporâneo à minha época, mais para lá um pouquinho, sabe que algumas escolas públicas tinham um nome assim: Escola Municipal Proletariada não sei o quê. Tá vendo? Porra, bacana, né, cara? Legal, né? Viu? O que é isso? Preparação moral, porque o cara, meu irmão, que estava estudando ali, ele estava sendo preparado para ser proletariado. Então ele estudava literalmente numa escola proletariada. Aí vinha lá, Escola Municipal Proletariada, sei lá, fulano. Já a pessoa que estudava num colégio desse já de nível, era preparado realmente para... Então, era uma cultura de reprodução. Por isso que ela é chamada de reprodutivista. Reprodutivista. Entendeu? Porque é a reprodução do sistema. Ou seja, é para você reproduzir aquilo ali e por aí vai. Ok? Beleza? Essa é a tendência tradicional. Já a tendência liberal progressivista, tá? Tendência liberal renovadora, progressivista. Temos diferenças. Anderson, eu confundo muito a renovadora progressivista com a renovadora não diretiva. Vou te falar, beleza? O que faz primeiro serem chamadas de renovadoras? Que elas querem mudar a estrutura didática. Repara, não é mudança social. Não é mudança social. Elas são capitalistas. Beleza? Só que elas querem o quê? Mudança de uma estrutura educacional. Em que sentido? No sentido do centro passar a ser o aluno. Tanto a renovadora progressista quanto a renovadora não diretiva, o centro
passa a ser quem? O aluno. Deixa de ser o professor e passa a ser o aluno. Aí eu vou te explicar rápido, depois eu vou detalhar, tá? A renovadora progressista, ou progressivista, tá? Ela tem o quê? O centro é o aluno, mas ela é baseada na pesquisa. Já a renovadora não diretiva, que também é chamada de escola nova, ela é baseada no quê? Ela é baseada na facilitação da aprendizagem. Então a diferença de uma para outra é essa. Progressista, pesquisa, não diretiva, facilitação. Ok? Principal diferença. Agora, ambos, o centro é o quê? É o aluno. É o aluno. Característica que você tem. A renovadora progressista, pensada por quem? Quem são os pensadores? Maria Montessori, John Dewey, Jean Piaget, beleza? Todos eles se baseavam o quê? Na relação da pesquisa. Portanto, é uma tendência que se preocupa muito mais com o processo. Ela se preocupa mais com o processo do que com o resultado. A tendência tradicional, ela se preocupa com o quê? Com o resultado. Ela é resultatista. Beleza? Até um pouco maquiavélica, né? Porque Nicolau Maquiavel, né, pai da ciência política, dentre outras coisas, ele define que não importa os meios, né? O importa-se o fim. Quer dizer, o fim justifica os meios. Ou seja, tudo vale. É um pensamento maquiavélico isso. Nicolau Maquiavel, o príncipe. Ok? Ciência política, né? Sou formado também em ciência política. O que acontece? Característica que você tem em relação a isso. Tá, gente? Então, consequentemente, a tendência renovadora progressista, ou progressivista, né? Ela se baseia em quê? Na relação da pesquisa. Então, ela visa o quê? Adequar as necessidades individuais ao meio social. Repara, tem aluno, e eu já vi curso falando sobre isso, de repente, se você me viu falando sobre isso, você me viu em aulas muito antigas, tá? Que, assim, igual o rapaz veio no outro dia. Pô, professor, eu peguei uma apostila do curso tal, já atualidades,